Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 16, A Espera de um Sorriso. No meio da mais árdua pobreza, ele mostrou que é possível ser alegre, viver feliz, divertir-se, encontrar graça nos acontecimentos da vida. A jovialidade de Francisco de Assis tem muito a nos dizer. Dá-nos uma injeção de ânimo, alerta-nos para o fato de que, para ser feliz, não requer nada mais do que a intimidade com Deus. Cardeal Dom Aloísio Lorscheider, eu acho que é isso, esses nomes é complicado. Um traço marcante da personalidade de Francisco era a alegria. Já era assim desde jovem. E após encontrar seu caminho espiritual, sua alegria tornou-se ainda mais vibrante, substanciosa. Seu foco irradiador passou a provir da alma, diferentemente dos tempos em que esse estado de profundo contentamento estava ligado apenas às sensações da matéria, sempre passageiras e superficiais. Ao longo da história, Francisco ficou também conhecido como Santo da Alegria, título incomum entre os santificados, porque, em regra, a santidade tem cara de tristeza, e essa cara Francisco não tinha mesmo. Embora a tristeza o tenha visitado diversas vezes, ele não era uma pessoa triste. Se Francisco fosse contemporâneo de Vinícius de Moraes, ele, por certo, cantaria com o poeta. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Segundo Tomás de Celano, Francisco dizia aos seus irmãos: os demônios, espíritos maus, não podem ofender o servo do Cristo quando o virem repleto de santa alegria. Quando, porém, o espírito está choroso, desolado e tristonho, é facilmente absorvido pela tristeza ou levado às alegrias vãs. Conta-se que, certa ocasião, ao constatar o desânimo e a tristeza em alguns dos seus companheiros, Francisco pegou 2 gravetos do chão e fingiu tocar violino. Cantou e dançou até todos estourarem de rir com seu espetáculo. Ele riu junto com eles. O pobrezinho procurava alegria nas coisas mais simples da vida. Assim como muitas vezes, por um impulso mórbido, nós procuramos a tristeza, procuramos a melancolia, procuramos a lembrança amarga daquilo que ontem nos contrariou, a nossa mente funciona com base nas imagens que criamos e alimentamos. E uma vez enraizadas em nosso mundo interior, passamos a viver segundo as paisagens criadas por nós mesmos. Francisco dava asas à imaginação criativa, direcionava sua mente e seu coração para a alegria, por isso se tornou uma pessoa alegre. Estou certo de que o poverello não combatia a tristeza quando havia um motivo justo para ela. Posso ouvi-lo dizer: meus queridos e minhas queridas, se vocês têm um motivo justo para chorar, então chorem. Derramem suas lágrimas nos braços de Deus. Depois, enxuguem seu rosto e procurem com Deus a companhia da alegria. Mas se a tristeza não tem uma razão que a justifique, se ela tem por causa algo de um passado distante, se ela é fruto de mero descontentamento com as imperfeições naturais da vida, se vocês têm mais a agradecer do que a se queixar, parem de chorar o quanto antes. Aceitem o curso que a vida tomou e trabalhem pela construção de dias melhores. Procurem curar suas insatisfações ao levar alegria a quem não tem as mesmas vantagens que vocês, e as tristezas serão levadas pelas águas correntes da caridade. E assim a alegria de dar será infinitamente maior do que a espera de receber. Digo isso a vocês porque é o que eu tenho feito com as minhas tristezas, que insistem em se prolongar comigo. Se meus irmãos aceitarem essa proposta que é do Evangelho do nosso Senhor Jesus, eu estarei enxugando as suas lágrimas à espera de um sorriso de cada um de vocês. Então, Francisco tá aí, eu acho que mais uma das razões, né, de eu gostar demais desse personagem que nós temos aí, que mostra a evolução espiritual, né? Eu sempre fui muito Santo Tomé, e ainda continuo sendo.
né? Então eu sempre quis a referência, eu sempre quis a atitude, as ações e não a oratória, né? Eu venho falar em vídeo, eu venho fazer a leitura em vídeo, porque eu passei a vida inteira numa sala de aula de 8 a 12 horas por dia falando com alunos, explicando, ensinando, intervindo na transformação de cada um que passou por mim. E hoje eu me realizo através dos vídeos, né? Eu venho aqui, falo 20 minutinhos para um livro, 20 minutos para o outro, são 3 livros, então quer dizer, 60 minutos, 1 hora que eu fique aqui, eu me realizo dentro daquelas 8, 10 horas, 12 horas que eu trabalhava por mais de 32 anos. Então, falar eu preciso falar. Mas tudo aquilo que eu falo, como eu já disse para vocês, o primeiro a ouvir é meus ouvidos. Então, toda a literatura que eu venho aqui fazer leitura, eu procuro ouvir, procuro entender de verdade e tenho procurado praticar. E quando eu vejo que eu consigo fazer algo que está escrito, que faz sentido, né? Eu falo, meu Deus, que bom, né? Tô no caminho correto, eu tô indo, né? Tô a passo de tartaruga, mas eu tô indo. Duro seria se eu tivesse parado. Muitas pessoas, quando aposentam, falam, eu não vou fazer mais nada, agora eu quero pescar, quero viver tranquilo, não quero mais problema, não quero mais saber do problema de ninguém, nem dos meus, tá tudo resolvido e chega, né? Que é férias, definitiva. Eu não quero férias, não. Não quero problema também. Lógico que ninguém quer. Não sou doente, ué. Falar que eu gosto de problema? Não gosto, ninguém gosta. Mas eu quero me preparar para situações adversas, coisas que eu venho tentando me preparar desde nova, desde jovem. Mas as turbulências, as coisas que foram acontecendo, às vezes eu não estava preparada, eu enfrentei da maneira que eu consegui, né? Sem ter uma receita, sem ter um exemplo. E hoje, quando eu vejo o Francisco, as situações que ele se colocou e o que ele espera da gente, né, através das atitudes que ele teve, através dos exemplos que ele deixou, eu falo, ele tem muito a ver com aquilo que eu esperei a vida inteira, alguém para poder seguir, né? Sem querer, tem muita coisa do Francisco que eu já fazia e outras que eu estou aprimorando graças a ele, aos exemplos dele, né? E um dos exemplos dele que eu acho maravilhoso é essa questão da alegria, né? Meu pai sempre falou isso, né? A gente pode perder tudo, mas o humor não, porque uma pessoa com problema, tendo bom humor, já é difícil passar pelo problema, imagina se você estiver mal-humorado, né? Reclamando. Aí parece que a situação não vai passar nunca mesmo. Então eu lembro que em São Miguel, quando eu tinha na faixa de uns 5 anos de idade, mais ou menos, mas eu era pequenininha, mas eu lembro, tem coisas assim que dá uns flash na cabeça da gente, né? E a gente vivia em 2 cômodos, né? Era o quarto, que minha mãe fazia quarto e sala, a cozinha, e o banheiro, que era meio improvisado também. Tinha um quintalzinho, tal, na lateral, na frente e no fundo da casa. Mas a minha mãe fazia aqueles 2 cômodos serem um castelo, parecia casa de boneca. Minha mãe decorava tudo com paninho, com tapete, era chão de barro. E ela jogava o tapete, depois do chão de barro veio o chão vermelhão, lembram do chão vermelhão? Eu passei pelo chão de barro e o chão de vermelhão. O de barro eu lembro pouco tempo, que estava em obra, essa casa que a gente vivia. Então, meu pai, nessas obras aí, ele não demorou muito, não. No chão, eu sei que foi rápido, não foi muito tempo que nós ficamos no barro. Mas o vermelhão, não. O vermelhão, foi um tempão. Tanto é que eu fui crescendo e eu que pegava a enceradeira e a cera. A enceradeira, vira e mexe, eu dançava com ela na casa, que eu caía com aquela enceradeira enrolada no meio dos fios. Ixi, era uma bagunça. Mas era uma alegria muito grande ter 2 cômodos. A gente vivia em 2 cômodos, passava o ponto de amassou, porque era dinheirinho ali contado. Meu pai era garçom, minha mãe era do lar, né? Não fazia nada fora. E eu pequenininha, criança consome. Para mim nunca faltou nada. Então eu lembro que naquele pouco, né? Pouco que a gente tinha, eles faziam muito. Aí uma vez, eu lembro que eu tinha visto a propaganda, nesse meio tempo já tinha aumentado um cômodo da casa, né? Já tinha o quarto da minha mãe, tinha a sala e aí vinha a cozinha.
E o quintal estava do mesmo jeito, e a gente tinha uma cachorrinha. Aí eu lembro que eu tinha visto uma propaganda na televisão, Casa da Atma, Atna ou Atma, uma coisa assim. A propaganda era uma casinha, né? Eram 3 cômodos, era quarto, cozinha e banheiro. E era cenários de casa, era a coisa mais linda, né? Tipo Barbie. Na época não tinha Barbie, não, era a Suzy. E a casinha cabia uma Suzy daquela, deitada na cama, no sofá. E eu fiquei louca por aquela casinha. E os meus pais não tinham condições. Aí eu lembro que juntou. Eu fui no mercado, que era próximo da casa do meu avô, na Vila Cisper, e eu vi essa casinha lá, no mercado. Aí eu virei para o meu pai e falei, eu quero aquela casinha, pai. Eu preciso daquela casinha. Criança como é que é, né? Falei, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se você me der aquela casinha. Aí tinha datas, eu não lembro se era dia das crianças ou meu aniversário, sei lá. Eu falei da data. Ixi, eu arrumei um monte de... Eu sei que juntou meu tio é irmão do meu pai, o Jorge, meu pai e meu avô. Juntaram dinheiro para me dar aquela casinha. Então, o pobre, o que eu quero dizer é assim, que o pobre, ele é feliz com pouco. Porque existe mais caridade, existe mais empatia, existe mais união, existe mais solidariedade, né? O pobre, ele se diverte com pouco. Eu sei que na época era difícil para o meu pai aquilo, mas a família toda se reuniu para realizar um sonho de uma criança, né? E não era um custo assim tão alto, é que na verdade não tinha de onde tirar dinheiro. Meu pai estava em obras, né? E quando eu consegui a casinha, então tudo que eu fazia na casinha eu chamava meu pai, eu chamava minha mãe, ó, lavei a roupinha, né, da esposa, porque eu tinha a Suzy, eu tinha o marido da Suzy e tinha uma bebezinha, né. Aí quando eu lavava a roupa, pendurava no varalzinho que eu tinha, que eles fizeram para mim, aí eu mostrava para minha mãe, para meu pai, eu interagia com meus pais em relação à minha brincadeira. E a casa da minha mãe parecia a casa de boneca. Tudo na casa era arrumadinho, mesmo tão pobre. Tudo era motivo de alegria. A gente se reunia para a festa junina, a gente se reunia. Meu avô fazia questão de fazer aquelas fogueiras altas, pegar resto de madeira em tudo que é lugar, fazer aquelas fogueiras altas, reunir com vizinhança, cada um leva um prato. E a gente comia batata doce, que estava lá na fogueira, pipoca, né? Eram momentos assim muito gostosos. Que eu tenho lembrança de quando eu era mais humilde do que eu sou hoje. Não sou rica, né? Eu tenho uma vida confortável, graças a Deus. Mas eu já tive momentos assim com a família, passando necessidade, mas naqueles momentos festivos, tal, a gente esquecia. Vamos fazer, né? E cada um dá um pouquinho e dá tudo certo. Então, esse sorriso que a gente tinha era um sorriso natural. Era uma alegria natural, né? De família. E hoje a gente não vê essas coisas. E o Francisco, ele pede pra gente, mantenha o sorriso, as dificuldades vão surgir, as situações ruins vão existir, porém mantenha o sorriso, mantenha a alegria, né? Mesmo que não seja para comprar um brinquedo, mesmo que não seja para fazer uma festa, mas mantenha a alegria. O meu pai sempre falou assim, olha, trata de sorrir. Ele foi internado um tempo no hospital... como é que chama lá? Santa Marcelina, lá em Itaquera. E toda vez que eu chegava lá, tinha uma notícia, né? A enfermeira vinha dar notícia do meu pai. Seu pai aprontou isso, seu pai aprontou aquilo. Ele faz todo mundo dar risada aqui, Patrícia, você não tem ideia. Ele falou pro enfermeiro, ele só podia tomar 500 ml de água por dia. Aí, toda vez que o enfermeiro entrava para trocar a garrafinha de água de outro doente, ele falava pro enfermeiro que ele não tinha recebido água. O enfermeiro troca de plantão, não sabia se ele tinha recebido água mesmo ou não. O enfermeiro dava outra garrafinha para ele. Aí ele tomava mais do que 500 ml de água, dava falta de ar nele porque ele tinha enfisema pulmonar. Aí quando eu chegava à noite, depois de eu trabalhar, eu ia para o hospital, chegava 8 horas da noite lá, ele falava para mim que deixaram ele sem beber água o dia inteiro. E eu ficava com dó, eu ia no bebedouro, enchia a garrafinha dele, dava água para ele, passava mal, aí vinha o médico. Mas ele já tomou água hoje, ele não podia ter tomado. Mas ele falou que não recebeu a água, que vocês regularam a água porque ele teve insuficiência durante o dia. Não, ele teve insuficiência porque ele já tinha tomado excesso de água. Não foi, seu Zé? Aí ele olhava com aquela carinha assim de quem não fez nada, né? Eu
eu acho que não, será? Será que eu bebi, esqueci? Ele dava uma de, né, que não foi com ele. Aí todo mundo no hospital dava risada das presepadas do meu pai. Meu pai aprontava todas que vocês podem imaginar. Um dia eu cheguei no quarto, aí eu fui durante o dia, era final de semana. Aí eu fui durante o dia, tava um calor danado, a janela aberta. Eu tinha dado um calção para ele, que é cueca. Era um short, mas é cueca, né? Eu cheguei dentro do quarto, o meu pai perto da janela aberta, que dava para ver lá fora, ele sentado, porque a janela é enorme. A enfermeira tocando a cama, não tinha ninguém no quarto, só tinha ele, e ele de cueca. Aí eu, pai, você tá de cueca na frente da enfermeira. Aí ele, cueca não, eu tô de short. Aí eu falei, isso aí não é short, isso aí é cueca. Quando eu comprei, eu falei pra você, isso é cueca. Aí a enfermeira, não, fica tranquila, eu tô acostumada, né? Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, e sem camisa. Eu falei, você tá achando que você tá na praia, pai? Você tá dentro de um apartamento de hospital. Se comporta, pelo amor de Deus. Aí todo mundo, né, os enfermeiros, os médicos, a gente acabava dando risada das presepadas que ele aprontava. O que eu quero passar para vocês? Que coisa simples, coisa boba que alguém da família faz, se é outra pessoa, fica irritado, vai ficar bravo, vai querer brigar com o idoso porque tá fazendo uma dessa. A gente não, a gente levava na leveza, a gente dava risada, aquele momento passava e a gente ria de novo, né? Então, Francisco, ele mostra para a gente, através do texto, que a vida pode ser mais leve, diante de situações até graves, diante de situações arriscadas, de doença, de dor, de sofrimento, de necessidade. Porém, dá para ser leve, dá para a gente poder levar no bom ânimo, no bom humor, né? Francisco, ele traz isso para a gente, ele traz esse conforto, que o problema ele vai ter que ser resolvido de qualquer forma. Então não é melhor resolver de uma forma leve, brincando, dando risada, né? Eu vou para a hidro hoje em dia, chega na hidroginástica, todas as pessoas que estão fazendo a hidro têm dor no corpo ou problema de saúde. Mas tem umas peças raras que faz hidroginástica comigo, que a gente dá risada na hora que a gente entra, na hora que a gente sai. Ninguém diz que aquelas peças sentem dor. O tempo todo elas fazem piada, o tempo todo a gente dá risada. Ontem, na hora que eu tava fazendo um exercício, teve um momento que eu tive que parar de fazer exercício. Vocês não têm ideia como elas perturbam, são perturbadas aquela raça. Eu comecei a dar risada das palhaçadas delas, eu não conseguia, as pernas, os braços ficaram tudo mole, eu não conseguia fazer meu exercício de tanta piada, tanta coisa boba que se fala, mas que a gente dá risada. E aquele momento a gente leva para o resto do dia. Deixa a gente leve para o dia todo. É muito bom a gente ter motivos para sorrir, né? Tem gente que fala para mim, fala, nossa, mas você tem esse problema de saúde aí e você leva tudo, parece, né? Tudo na brincadeira, tudo, né? Se eu não levar na brincadeira, se eu não levar na leveza, vai curar? Vai sarar? Não vai, né? Então é melhor levar na brincadeira, ué. Se dá para andar, a gente anda. Se não dá, a gente para. Se dá para fazer alguma coisa, a gente faz. Se não der, a gente não faz. A gente espera a boa vontade da perna, ué. Semana passada eu tive meus pepinos, não estava conseguindo segurar o talher, né? Então a gente segura o talher assim, certo? Nessa posição. Eu não conseguia. O talher entrava aqui no meio da mão assim, escorregava, porque o músculo, ele desfaz assim da noite pro dia. É engraçado esse negócio, não dá para entender. Tava tudo mole isso aqui. Aí segunda-feira eu cheguei na hidroginástica, falei, professora, eu vou precisar fazer mais exercício com a mão para ver se essa pelinha que eu tenho aqui, porque isso aqui não é nem músculo mais, né? Mas essa pelinha que tem aqui, para ver se ela fica um pouquinho mais rígida. A professora fez o exercício na segunda-feira, eu senti a pele esticar. Na terça, deu uma forçadinha. Hoje é quinta, né? Olha como é que tá isso. Tá bem mais duro. Eu coloco o dedo por trás, ó. A gente vê que tá um pouquinho mais duro. Aí eu peguei e mandei uma foto hoje pra minha professora, falei, ó, obrigado, viu? Já tá ficando bom de novo. É uma doença que tira o juízo da gente. Você tá segurando o garfo escorrega. Você tá segurando uma caneta, escorrega. Mas tem pessoas em volta que estão me ajudando. Eu vou reclamar do quê? Eu tenho que agradecer, eu tenho que levar para essas pessoas o meu melhor. E se a minha professora tá lá, fazendo a parte dela, tentando me ajudar, eu ainda vou ficar com mau humor? Eu tenho que brincar com ela, eu tenho que deixar ela feliz, eu tenho que fazer a alegria dela também.
devolver para ela um pouquinho dessa alegria de vida que ela me dá. Então, o Francisco, ele espera isso da gente, que a gente veja a vida com os olhos de amor, com os olhos alegres, né? Eu vou para o meio do mato, eu vejo árvore, né? Eu estou andando daqui até Mogi, eu vou com a cara amarrada assim, né? Não tem nada para ver, prédio, carro, trânsito. Então eu fico aqui, escutando meu fone e fico aqui. Aí quando vai chegando ali perto da Serra de Mogi, aí eu vou vendo árvore. Aí eu vou ficando assim. Quando vê, eu já tô com um sorriso desse tamanho, porque parece um monte de árvore. É o que me traz felicidade. Eu não preciso fazer muita coisa, eu só preciso ver árvore, eu só preciso sentir o ar puro. O sorriso vai, né? Teve um motorista que viu isso acontecer. A gente não faz, é automático, a gente nem percebe. Mas teve um motorista que falou assim, eu estava olhando pelo retrovisor, dona, a senhora estava de cara amarrada até chegar no centro de Mogi. Quando passou de Mogi, que a senhora começou a ver o verde, que a senhora começou a fotografar os morros, o rosto da senhora mudou. A senhora começou a dar risada sozinha. Eu falei, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então, se vocês querem ter bom humor, procure algo que goste. Se enfia no meio daquilo que vocês gostam. Vocês gostam de dar sopa para pobre? Para pessoa que tem poucas condições? Dê sopa. Vocês gostam de criança? Vai ser evangelizador. Vai ser voluntário numa ONG que tem criança. Vocês gostam de festa? Faça festa. Vocês gostam de romance? Encontre uma pessoa que gosta de romance e vai curtir esse romance. Vocês gostam de ler? Leia. Gostam de ficar na frente da televisão curtindo série? Assista. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Faça aquilo que te dá prazer, faça aquilo que te eleva o ânimo. Porque uma pessoa bem animada, ela resolve as situações dela com mais facilidade. E Deus abençoa a gente para conquistar mais, para fazer mais, mediante o humor que nós temos diante das situações, porque as pessoas vão corresponder ao nosso humor. Se eu entrar mal-humorado no Uber e falar grosso com o motorista vai ser grosso comigo. É natural do ser humano devolver aquilo que você deu. Se eu entrar e for educada, bom dia, tudo bem, né? Hoje eu peguei um Uber, eu e minhas histórias de Uber. O Uber que eu tava, ele, não sei se é gasolina, não sei qual é o problema do carro, mas ele andava e o carro desligava, andava e o carro desligava, sozinho o carro desligava. Eu falei, meu Deus, eu peguei o Uber, era 8h10 da manhã, com tempo de sobra para chegar até a hidroginástica, mas eu cheguei atrasada na hidroginástica e chegou próximo, faltando coisa assim de 2 minutinhos, se fosse de carro, né, para chegar até a academia, o carro parou bem no meio do trânsito. Aí todo mundo que passava buzinava, e gritava, e xingava o homem. Aí, lógico, eu também já estava ficando mal-humorada, né? Vou chegar atrasada, sendo que eu saí cedo, o cara tá com um carro em péssimas condições, então o certo era ele ter o bom senso de não trabalhar com aquele carro. Ele pode colocar alguém em risco com aquele carro. E eu sempre dou nota. Nos Ubers que eu pego, eu sempre dou nota no final. Aí, quando tava chegando perto lá da hidra, eu falei, rapaz, tá faltando tão pouquinho para me chegar, eu tô vendo que eu não vou conseguir chegar. A gasolina é ruim, dona, não sei o que, não sei o que. Ela falou, não tô te criticando nem nada, só quero saber se eu tenho condições de chegar até lá mesmo ou não. Se você vê que não tem, deixa eu descer aqui, porque eu tô esperando você ligar esse carro, pessoas xingando. Eu não posso fazer parte disso. O meu dia tá só começando. Então, quando você vê que tem pessoas ficando mal-humoradas, que estão criando situações ruins, a gente tem que se afastar. A gente não pode participar daquilo, porque aquilo contagia a gente, contamina, né? Aquilo ali pega na gente. Então, uma pessoa que... O jeito que aquele Uber estava trabalhando hoje é, de um lado, irresponsável. O carro não está em boas condições. Mas é a necessidade. Eu não posso arcar com a necessidade do outro. Eu não posso me colocar em risco por conta da necessidade dele. Se vem um atrás e resolve cacetar ele lá, eu tô dentro do carro. Que nem na hora que ele foi atravessar a avenida, que ele foi... a gente tá em pista de mão dupla aqui, só que tem um momento que ele tem que atravessar essa outra, a pista aqui que vem, né? E a gente tá indo. Ele tem que atravessar. Na hora que ele foi para atravessar,
o carro pifou, vinha vindo o carro do outro lado. Quem é que vai ser cacetado aqui? Sou eu. Então, às vezes, as pessoas não têm um bom senso, elas arrumam para a cabeça e ainda arrumam para você também. Eu não perdi o meu bom humor, mas eu falei sério com ele. Falei, se você não tem condições de chegar até lá, então eu vou descer aqui. Ele, não, eu vou ter sim, calma aí mais um pouquinho. Era para ter estragado o meu dia, era para me ter chego lá na academia bravo, porque eu cheguei atrasado e tal. Que nada, eu abri a porta, eu já entrei brincando, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cheguei atrasada para variar, não sei o que e tal. Entrei na água, passou. Tô lembrando da situação agora como exemplo. Mas não que aquilo tenha me ferido para, se a outra pessoa estragou meu dia, né? Já comecei desse jeito. Não. Se a gente faz isso, a gente estraga nosso dia, sim. Se a gente agir dessa forma, a gente estraga o nosso dia e o dia dos outros também. Então não é porque alguém está errando que eu vou errar, não é porque alguém está num péssimo dia que eu vou entrar no embalo dele. São situações que eu coloquei para vocês que Francisco, se estivesse ali, ele ia dar um outro jeito, né? Ele ia arrumar formas de ser feliz, de ser alegre. Ele teve, né, na pobreza, ele teve com leprosos, ele teve no meio de doença, ele saiu da casa do pai contrariado, contrariando o pai dele, brigado com o pai dele, bem dizer. A igreja chamou ele, queria saber por que ele estava dando trabalho para o pai, porque o pai estava achando que ele estava ficando louco. Ele enfrentou tantas situações e todas elas cantando, né? Quando ele foi espancado na estrada por ladrões, ele saiu do espancamento cantando, com dores no corpo e cantando. Quem vocês conhecem que faz isso? Não é que a gente vai sair cantando da noite pro dia, a gente não vai ser um Francisco de Assis da noite pro dia, mas a gente tem que aprender a aproveitar os ensinamentos, as situações ruins e transformar em algo de bom, né? E dar isso para os outros, passar isso para os outros é muito importante. Até porque tudo aquilo que a gente faz, não é porque um toma lá da cá não, mas tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe. Se eu for para qualquer lugar ou fizer qualquer coisa com mau humor, eu vou receber de volta. Se eu praticar o bom humor, a alegria nas pequenas coisas, aquilo também volta para mim. Vai para as pessoas e volta para mim. É muito importante manter o bom ânimo.